E aí, por fim, nós entramos na quarta análise, ou no quarto tipo de análise prescritiva. Então, nós já sabemos como descrever os dados, entendemos por que eles aconteceram, ou quais foram as características desses dados. Conseguimos montar uma representação abstrata, ou seja, capaz de prever um cenário hipotético. E agora a gente pode pensar no processo de prever ou descrever, ou prescrever, na verdade, né, recomendações para cenários hipotéticos. Então, digamos que a gente está ali fazendo uma campanha de conscientização para os colaboradores a respeito das ausências, absenteísmo. E a gente precisa reduzir 15%, é o exemplo que está até no slide aí, né? E a gente tem ali a média de ausências, a gente sabe qual é a relação das ausências, e eu vou até citar um exemplo real que aconteceu. O público dessa empresa eram mulheres que trabalhavam como auxiliar de serviços gerais, na limpeza de uma universidade. E a gente começou a observar, conforme o contrato foi acontecendo, né? A partir do terceiro, quarto mês do contrato, a gente começou a observar uma tendência muito grande de ausências, atrasos, na verdade. E o índice de absenteísmo começou a crescer. E a gente começou a analisar esses dados e traçou o perfil de qual era o perfil das colaboradoras que mais geravam atraso, que mais se atrasavam para a jornada. E a gente começou a perceber que eram mulheres solteiras ou divorciadas, né, com filhos em idade, os filhos, né, os dependentes, em idade de 1 a 3 anos de idade. E aí a gente fez um trabalho de conversa, né, de entrevista com essas colaboradoras e constatamos que elas se atrasavam por conta de terem que deixar o filho ou a filha, né, na creche, e muitas vezes acabavam perdendo o horário do ônibus e acabava gerando o atraso. Então foi feito um ajuste na jornada dessas colaboradoras e esse índice de absenteísmo reduziu drasticamente. Então, mais uma vez, a gente utilizou a análise descritiva, o absenteísmo, conseguimos fazer o diagnóstico, ou seja, achar onde estava acontecendo tudo isso, fizemos a predição, ou seja, enquanto estiver contratando mulheres com esse perfil, o que a gente precisa fazer? Já fizemos a prescrição. Ó. Quando for contratar um auxiliar de serviços gerais do sexo feminino, que seja solteira ou divorciada e que tenha filhos, é preciso ajustar ela nessa escala aqui, para que o absenteísmo não cresça. Então, olha como que os dados nos dão poderes, nos dão ferramentas para agir de uma maneira estratégica e não simplesmente no achismo, na intuição. Não é época do profissional de RH atuar dessa maneira, né? Quando a gente atua com dados, com informações concretas, é muito mais fácil de, inclusive, prescrever uma medida, um plano de ação. Se você tiver balizado aí, se estiver suportado por dados, por informações concretas, assertivas, e aí vai ser muito mais fácil da sua diretoria, da sua gerência, dos próprios colaboradores comprarem o projeto, a ideia, se você tiver baseado em dados, não em intuição, em sentimento. Então não é hora de se gerir pessoas, de ter uma gestão estratégica baseada em intuição, em sentimento, e sim em dados.